A mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Fui médico. Quando encarnado na Terra, me preocupei em demasia com a saúde coletiva, desdobrando-me em muitos esforços para ver uma pessoa sorrir ao ter recuperado a saúde. Porém, notei mais tarde que muitos não querem se curar por não ter interesse em mudar de vida. Tomam uma injeção e neutralizam o valor de sua cura pelos fluidos do ciúme e do egoísmo. Tomam um xarope e isolam o poder curativo pela incompreensão e a dúvida. Ingerem pílulas e distraem seus elementos harmoniosos pela vingança e o ódio. Recebem passes e água fluidificada e desintegram seu energismo com o vírus da calúnia e com o ácido da impaciência. E a caridade, bendito o nome que clareia todas as consciências, anda com todas as criaturas sem se preocupar com o tempo, tomando todos os espaços na inspiração divina, esperando que todos resolvam mudar de ideias e pensar como Cristo na dimensão do amor. Este livro, ditado pelo nosso irmão Miramês, dá alguns toques materiais para assegurar a saúde do enfermo, ou para que o doente restaure seus desequilíbrios. Porém, o mais importante é levar a criatura para dentro de si e usar os seus próprios valores, como a caridade consigo mesma, na função do bem interno. A mente renovada com Jesus recebe pelas mãos da natureza um corpo saudável em todos os sentidos. Estamos trabalhando há muito tempo para que a medicina na Terra mude de conceitos no que se refere à verdadeira cura. Procurar primeiro desentulhar a mente do doente, que se encontra condicionada às ideias negativas, e mostrar à alma, no mesmo leito, os caminhos da saúde. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. Creio que vai ser muito difícil vocês mensurarem a alegria de estarmos aqui. Principalmente quando nós somos recebidos como se estivéssemos num lar de esperanças, numa escola de amor, num hospital de almas. E normalmente, até a hora de começarmos a falar, só sabemos o título. Nós só vamos ler algumas mensagens, se for necessária, para mensurar as obras de onde tiramos, porque muitos já nos chamam de loucos, mas a loucura com Jesus é sabedoria. Agora, a loucura sem Ele é loucura mesmo. E normalmente o primeiro trato que eu faço, já que estamos com bastante tempo que não viemos aqui, e a esta época eu não fazia este trato, é que vocês não acreditem em nada do que eu disser. Gravamos o vídeo, está sendo transmitido ao vivo, gravamos o áudio, e depois vocês consultem nas obras e vê se tem sentido o que nós vamos dizer. E eu peço licença sempre para falar muita coisa de pouca coisa, para não ficarmos na superfície. E colocar um ponto no conto de alguém, porque também estou em evolução. De coisas profundas com simplicidade, ainda não sei falar. Mas de coisas simples com profundidade, estou me esforçando para aprender. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Deixe de lado o que pensam que sabem ou o que têm certeza que sabem. Ouça, porque caridade é calar-se para que o mais tolo possa falar, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se não tiver sentido algum, vocês exercitaram a caridade. Combinados? Bezerra de Menezes
numa de suas obras, ele disse que a caridade está nos procurando por várias modalidades. E uma das mais sublimes é a de ajudar ao próximo no que tange ou no que se refere ao esclarecimento, onde podemos conhecer a verdade e mostrá-la àqueles que desejam se libertar. Antes, num artigo, por intermédio de Chico Xavier, essa de João Nunes Maia, Filosofia Espírita, volume 5, no prefácio. Ele prefaciou todas as obras de Miramês, assim como o Emmanuel prefaciou todas as obras de André Luiz. E nesse artigo, que está, na época, foi no ano de 20, da revista que foi colocada, que era do Reformador. Depois eu deixo aqui, está confuso, mas foi no mês de novembro, dezembro de 1980, da unificação, a época que ele chamou a atenção para a unificação na USE regional de São Paulo. E ele disse que solidários seremos união, separados uns dos outros seremos apenas pontos de vista. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Distanciados entre nós, continuaremos à procura do trabalho com que já nos encontramos honrados pela divina providência. E somente mais uma leitura e depois, se formos merecedores, ele e sua equipe, principalmente os mentores desta casa, nos conduzirão. Como eu disse, cada palestra nasce no ambiente. E já não vai ser mais permitido nem ler o que eu preparei. Tudo bem? Apertem os cintos. O piloto não sumiu. Respirem fundo. Antes da meia-noite terminaremos. Nós vamos fazer uma etapa, perguntas e respostas. Depois, como um passe coletivo, um exercício de visualização dentro do propósito que nós nos apresentamos. Da obra de Bezerra de Menezes para você, para vocês. Ele narra que todos os seres, ou tudo que existe na criação, feitos de luz, ou nasceram da luz. Lembra do faça-se a luz, e a luz se fez? E a luz, ou o fascículo de luz mais ínfimo que existe no universo, é o Espírito, como princípio inteligente do universo, a matéria-prima do cosmos. E na obra A Cura pelo Amor, e a nossa temática é o nome da obra, por Sidney Carvalho, ele narra que a nossa cura não está fundamentada no auxílio dos seres cósmicos, Cristo, os demais Cristos, nem dos espíritos, como Bezerra e outros, tampouco dos encarnados. Mas ela está fundamentada na quantidade e na qualidade de amor que conseguirmos manifestar em prol de nós mesmos. E cada um possui em si a fonte inesgotável desse amor. Tudo bem até aqui? O amor é a reunificação dos espíritos recém-natos do psiquismo divino, conforme Carlos Torres Pastorini em Sugestões Oportunas. A luz incriada, Deus. O hálito divino, a lei. O verbo criador, a semelhança do pensamento e da vontade. O psiquismo divino, a criação primária. Dele nasce o espírito como princípio inteligente. Da reunificação deles, união, nasce o amor.
E antes do amor, para Joana de Ângeles, não existia a criação. E do amor nasce o éter cósmico, dele o fluido cósmico, do fluido cósmico a matéria mental, da matéria mental a bioenergia, da bioenergia os infracorpúsculos e deles os elementos subatômicos, até a edificação dos átomos, e o resto vocês já sabem as histórias, que são vários modos de ver a mesma coisa. Entenderam tudo até aqui? Vamos de frente para trás. Um átomo é um aglomerado de forças vivas. André Luiz, obra Libertação. Um átomo físico. Ele teve a sua origem nos quarks. Se remontar à origem desses elementos, nos infracorpúsculos, que nós chamamos de bósons de Higgs, a partícula de Deus, antes a energia que nós chamamos bioenergia, energia mental, matéria mental, fluido cósmico, éter cósmico, o amor como reunificação dos espíritos, psiquismo divino, verbo criador, hálito divino, a luz incriada. Entenderam tudo agora? Eu não entendi quase nada, mas nos esforçamos. Porque eu fiquei quase enlouquecido, porque alguns falam a matéria progride, somente o espírito evolui. Eu não entendi nada. Que lei é essa? Porque na questão 540 do Livro dos Espíritos, Kardec anota que tudo cresce, tudo evolui. Tudo para mim é tudo. Então esse púlpito um dia vai ser gente. Os átomos dissociados, não nessa forma. Daqui a pouco ele sai andando, não é isto. Então, esses átomos físicos que fizeram esse périplo se unem para formar moléculas e dar origem ao reino mineral. Vocês tomam água de vez em quando? Respira? Toma banho de sol? Tudo átomos. Muito confuso? Vai ficar um pouquinho mais complicado. Depois descomplica. Allan Kardec, na obra A Gênese, narra que não existe nada em a natureza que não seja uma porção desse princípio, que nós chamamos de espírito, princípio inteligente. André Luiz orienta-nos que a energia do passe é espírito, como fluidos, porque é ele que compõe os fluidos. Allan Kardec também fala que não existe nada na natureza, um embrião, um inseto, uma molécula que não seja criado do mesmo elemento. Bem rapidamente, vocês conseguem comer terra e cenoura? Que é terra, água, ar, luz. Vocês conseguem criar o átomo pensando? Kardec nos ensina isso no Livro dos Médiuns. Está lá no item 126 ao 131. A matéria mental que eu vou usar para criá-los é composta de seres vivos incontáveis, como eu disse com André Luiz. Então, quando eu penso, segundo Leon Denis em O Grande Enigma, eu estou criando uma realidade, porque é a minha capacidade criativa entrando em ação. O pensamento é uma criação nossa, se nós soubermos o que fazer. Porque do que eu intenciono fazer com a minha inteligência, se eu não tenho inteligência do que eu vou pensar, eu não tenho poder imaginativo. Se eu não tenho poder imaginativo e a inteligência, eu não consigo raciocinar, eu não consigo acionar os meus desejos, que também é um departamento da mente. Inteligência, imaginação, memória, desejos, segundo Emmanuel, em Pensamento e Vida, capítulo 2. E quando eu começo na feição de simples desejos, orar, vocês não desejam alguma coisa quando oram? Então a oração começa na feição de simples desejos. Só que André Luiz em Sinal Verde, capítulo 24,
desejos. O desejo é uma entidade tomando a forma correspondente. Então é um ser que eu estou criando. E esse desejo é uma alavanca que move os sentimentos que eu quero transformar. E esse sentimento vai viajar do coração para o cérebro, segundo Emmanuel, ou do emocional para o mental. Quando chega na mente, se transforma em pensamento. A nossa força de atração. Vocês sabiam que o pensamento era filho da oração? E que a oração é filha da fé, conforme o item 23 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo? E a filha primogênita ainda, Larissa. A primeira filha. E a fé, como lá está no capítulo 19, é mãe de todas as virtudes. Se é mãe, é uma entidade? Já leram com cuidado a lição Caritas do Evangelho segundo o Espiritismo? De acordo com as traduções, acho que é melhor interpretações, né? Porque divergem, melhor dizendo, umas das outras. Porque se fosse tradução, seria fiel aos originais e fiel à nossa língua, e não daria para colocar indução e dedução, porque isso está numa e noutra tradução ou interpretação. O Espírito Caritas afirma por 3 vezes: eu sou a caridade. E é bem simples agora. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Não é isso que está no item 8 do capítulo 11 com Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo? Só que o que me intrigou é que os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. E os instintos são os embriões dos sentimentos e da inteligência também. Isso parece confuso, mas se vocês querem aprender a curar-se, vocês precisam saber o que vocês vão colocar em ação. Porque dirigir um carro é simples. Basta ir numa autoescola, se a gente ainda não sabe, e ter as aulas, ou com um amigo, ou com um irmão, um pai, talvez. E aprender. Mas quem sabe dirigir sabe como o carro funciona? Eu não sabia. Por isso fiz mecânica para entender como o veículo funciona. E assim, o computador. Vocês viram tentar ligar um tablet, ele não abriu o arquivo que abriu agora há pouco. Mas aquilo não quis abrir. E eu entendo de informática. Dependendo da nossa energia, a gente trava ou queima um computador. E eu fiz curso de montagem e manutenção de computadores e sei o funcionamento de cada uma das peças. Assim como o meu computador, que é meu corpo, deu uma pane, eu fui estudar cada parte do meu corpo, não só os sistemas, os órgãos, os tecidos, as células, as moléculas, os átomos, mas desde a origem, e foi isso que deu origem ao primeiro livro. Saber do que eu sou constituído, como eu funciono, como consertar. Porque eu não encontrei em lugar nenhum que Deus criou doenças, que as leis são punitivas. Joana de Ângeles afirma em Vida Feliz que nós estamos aqui por 3 motivos: para corrigir o que não deu certo, para aperfeiçoar o que se possui e depois compartilhar o que já aperfeiçoamos. E depois ela coloca em outra obra um 4º elemento: adquirir novos conhecimentos. Vocês conseguem aperfeiçoar alguma coisa sem novos conhecimentos? Conseguem corrigir o que não deu certo sem novas informações? Conseguem compartilhar com êxito o que não foi testado e aperfeiçoado? Então vamos bem devagar, quase na câmera lenta. E agora vou de cima para baixo.
O espírito tem quase a idade do universo. Alguém sabe quantos anos tem o universo? Se for o Big Bang, tem de 13 a 15 bilhões de anos. E Joana não estava falando do Big Bang porque Stephen Hawking mudou a sua teoria, dizendo que há tantos universos quanto bolhas de sabão numa banheira dentro de uma dimensão. Mas para quem o conheceu, ele foi visitado por ela, esclerose lateral amiotrófica, e mexia somente os seus olhinhos. Creio que a sua servidora colocou ele na banheira, esqueceu o menino lá, e como ele não movimentava, deu tempo de contar as bolhas de sabão, e ele mudou a teoria de novo. Existem infinitos universos só dentro de uma dimensão. E para Joana de Ângeles, os universos são feitos de átomos. E os átomos são universos em miniaturas. Se nós soubermos criá-los, nós seremos deuses para os nossos átomos. Mas nós somos átomos para deuses que constroem universos. E esse espírito, na obra O Ser Consciente, a autora afirma que ele sabe conscientemente o que fazer, como fazer, quando e onde realizar. E a alma é apenas um ponto de autoconsciência pura. Um ponto. Ela faz uma metáfora que pede para a gente imaginar um pé de laranja repleto de frutos. E a alma é apenas uma das sementes de uma das laranjas. E Leon Denis nos ensina como acessar esse restante, porque ele sabe, ou melhor, ele soube fazer isso, e principalmente grafando em suas obras, o problema do ser, do destino e da dor, por exemplo, o que está encarnado é um diminuto ponto, uma fração. E eu deveria aprender a abrir, a ler, a folhear o livro oculto que existe em mim. Então, bem devagar, o espírito é o todo, a mente é uma emanação do todo, um pontinho. A mente subconsciente está na frente da mente consciente. Ela é formada pelo subconsciente e pelo superconsciente. E é ela que governa, sem que nós tenhamos consciência, todo o nosso universo perispiritual e biológico. Se você mastiga um legume, você sabe para onde vai a energia? O subconsciente sabe, porque ele é gerenciado pelo espírito por intermédio da superconsciência. E quando nós temos conhecimento e intencionamos mudar-nos, a mente consciente, por intermédio do pensamento, da imaginação, do desejo, dos sentimentos que vão ser usados para qualificar o que se pensa, porque a inteligência dá forma àquilo que se pensa por intermédio do pensamento. O sentimento qualifica o que nós estamos pensando. A mentalização ou a verbalização dá movimento e a atitude dá direção. Eu estou indo bem devagar para que os net espectadores e vocês depois possam também rever e entender como isto é. Então, o espírito, a mente consciente, onde está a inteligência, poder imaginativo, desejo, memória. E memória é um link que temos, um portal, que eu posso acessar a superconsciência se eu quero vivenciar em espírito verdadeiro o evangelho que lá está. Porque ele está em nós, segundo Emmanuel. E eu posso acessar o inconsciente se eu falei para a Dona Aurora, eu vou interromper 5 minutinhos para contar alguma coisa para vocês, o motivo de estarmos aqui hoje. Posso? Em 2007,
esta jovem senhora que não envelhece nunca, ela pediu para a Januária convidar alguém. Não sei se era a minha pessoa, só sei que quem entrou em contato foi a Januária, ela representando o Centro Espírita Sheila, em Vitória da Conquista, era uma jornada que houve lá no Humberto de Campos, onde cada centro convidava um palestrante. E tivemos a honra de ser o escolhido e financiado pelo Orville, onde ele estiver, porque ele que pagou as passagens, né? E graças à atitude dela, de Januária, que jamais esqueceremos dele, o nosso amado Orville, e fomos recebidos na casa dela por ela e pelo amado, que é amado mesmo, porque eu amo de doer. O Adair Nolasco estava lá no evento. E ele assistiu o evento e, graças a ele agora, nos convidou para a Semana Espírita, a 13ª Semana Espírita, nunca esqueço. E nesta busca no aeroporto, tivemos a honra de ter a presença de Teresa. Eu não entendi até hoje o que Teresa foi fazer lá, mas hoje eu sei. Brincadeira, Teresa. Porque ela não precisava estar lá, precisava. E não entendi até hoje por que o Lindo estava lá me esperando também. O Lindomar não tinha nada a ver com o evento, né? Mas esses 3 anjos me receberam, quase que um Zé Ninguém, e nos acolheram e tivemos a honra de ser recebido pela família Galvão, ficado hospedado no lar de Teresa, de Narte, Bruno e Larissa. E a partir daí, você já sabe, quem nos conduziu para as demais palestras, numa sequência depois que a Adair arquitetou para nós, foi Magda, que jamais esqueceremos, que nos conduziu para Gandu, Amor à Primeira Vista, lá com Vitória, com Mário, Ana Paula. Na época não existia ainda o Tiago, esposo de Ana. E depois, Ipiaú e outras cidades, aí, Ilhéus e etc. Depois, o Joãozinho, que não é o de Barro, mas o João Batista, o nosso João Batista. Pensa que é só lá atrás que eles tiveram deles, que me levou daqui até o extremo sul, até Arraial da Ajuda, Porto Seguro, Eunápolis, Teixeira de Freitas e outros lugares. Então, a nossa infinita gratidão a todos esses seres que permitiram que esse momento pudesse existir e que Deus os abençoe infinitamente em suas intermináveis jornadas. Fiz de propósito a homenagem e a gratidão a esses seres, aos que não foram lembrados, considerem lembrados, porque agora mudou, né? Desta vez foi a Ellen que nos transportou, foi a médium de transporte, guia espiritual, e Soraya e João que está nos acolhendo em Vitória da Conquista. E o que é que eu estava falando antes de homenageá-los? Eu preciso saber se vocês estão conectados. Então vamos lá, vou lembrar de novo. Vou voltar um pouquinho a fita. O Espírito é a soma de todas as vivências. Eu mudo só as palavras para acrescentar. Ele é a soma de todas as vivências. A síntese de tudo que existe antes de nós, segundo Leon Denis. É a força mecânica do reino mineral, a sensibilidade do vegetal, o instinto do animal, a inteligência no pré-humano, a razão no homem e a intuição do anjo. Uma síntese. O que nós chamamos de individualização é sempre a soma de muitos, segundo Emmanuel. Por exemplo, quantas células tem no seu corpo? Só células humanas, de acordo com o Dr. Deepak Chopra, cientista, espiritualista, escritor, médico, terapeuta, holístico,
600 trilhões de células humanas, formando 10% da massa do seu corpo. 90% em média, vírus, ultravírus, vermes, micróbios e outros pequeninos que foram criados para sustentar o corpo. Segundo Anthony Bechan, contemporâneo de Kardec, ele nasceu em 1816. Claude Bernard, que nasceu em 1813. Para Claude Bernard, o contrário de Louis Pasteur, que nasceu em 1818, que acreditava que eram esses seres que criavam as doenças. Vírus, micróbios, vermes, etc. E ele passou a vida criando vacinas, medicação, antibióticos para destruí-los. E Claude Bernard falou, isso não é verdade. O que criam doenças são os ambientes que tornam esses seres agressivos. Que Ramatiz, hoje na obra Sob a Luz do Espiritismo, no capítulo 7, vem dizer que eles se revoltam contra os maus-tratos do pensamento em desalinho, da emoção desgovernada, da palavra em desequilíbrio ou da atitude dissonante com as leis de harmonia. Tudo bem? Então vamos seguir. O que eu estava falando mesmo? Deu um branco aqui, é assim mesmo com os palestrantes? E Anthony Bechan não só falou que eram os ambientes e eram os próprios pacientes com seus pensamentos em desarmonia que criavam elementos pequeninos que ele chamou à época de prótites, parasitas, que na obra de Leon Denis ele fala que existem esses parasitas dentro dos átomos. Isso quase me enlouqueceu, porque um parasita dentro de um átomo, com instrumento de nutrição, de locomoção, de percepção e etc., dentro de um átomo. Com Camille Flammarion já sabia que numa gota d'água tem seres com essas características. E são esses seres que adoecem-nos. Esses seres são os vampiros que André Luiz fala em Missionários da Luz. Os vibriões psíquicos, as larvas mentais. E foi isso que eu descobri quando eu tinha apenas 2 meses de vida, quando eu comecei a estudar. Porque com Kardec, no livro, ou melhor, vamos começar pela Revista Espírita, o maior laboratório que conhecemos da obra de Kardec, pouquíssimo estudado, e morrem de sede à beira do poço. Mês de fevereiro de 1864, a revista, ele narra que o energismo do corpo se renova totalmente em 2 meses. Eu só tinha 2 meses de vida, então eu tenho tempo de curar-me se eu tiver um projeto de vida nova. Porque a vida que eu levei antes terminou naquela situação. Continuar na situação, o próprio Jesus foi claro, a sua fé te curou. Vá e não peques mais, mude o comportamento para que não aconteça coisa pior. E em Camille Flammarion, seguindo a pauta de estudo, buscando em outras obras, em A Morte e o Seu Mistério, volume 1, e são 3 volumes, ele narra que a energia, de fato, renova-se em alguns dias, a totalidade da energia do corpo físico, e com certeza a do perispírito é muito mais rápida do que essa, porque se constrói o perispírito para governar o corpo na velocidade da luz, porque Kardec falou que é na velocidade do relâmpago, essa luz viaja a 300 mil km por segundo, mais ou menos. Mas a luz de um sol de maior grandeza, segundo Leon Denis, o nosso é de 7ª, de 6ª grandeza, 420 mil km por segundo. Agora imagina aí o de primeira grandeza, como será. E um sol de primeira grandeza existe no íntimo de cada ser. E se tudo cresce e evolui, Kardec, obras póstumas, fotografia e telegrafia do pensamento, um pensamento bem arquitetado me coloca em conexão com todas as minhas vivências. Eu parei, já fui lagartixa. Se tudo cresce e evolui, ela constrói um rabo novo em mais ou menos 2 semanas. Por que eu não posso? E reconstruímos estruturas do corpo em mais ou menos o tempo que a lagartixa gasta para construir um rabinho novo.
Há pouco tempo atrás, a salamandra é um lagartinho também, para quem a conhece. Eles cortaram o rabo e a perna e trocou de lugar. O rabo virou perna e a perna virou rabo. Eu não fui uma, você não foi? A diferença é que eu fui e lembro, você lembra? É só você fazer o processo inverso. Divide o seu corpo. Sistemas. Um sistema vive sem o outro? E se um se revoltar? O corpo morre. Estude os órgãos que compõem um sistema do seu corpo. São interdependentes também. Se um se revoltar, o sistema morre e o corpo também. No caso de meu irmão, apenas os tecidos de uma das câmeras maiores, que bombeia o sangue para o corpo, porque uma recebe do corpo. Não quero mais trabalhar com você. E por mais que colocasse o mais perfeito, o mais avançado marca-passo, ele não trabalhou e ele finalizou a vida física. Então, apenas um grupo de tecidos de uma das câmaras do coração não quiseram trabalhar. E se uma célula desses tecidos, segundo Bezerra de Menezes, que sabe da informação de todas as demais células do corpo inteiro, ela tem direito a acessar isso, se ela rebelar-se, o órgão morre, o sistema morre e o corpo também. Vai ficar um pouquinho mais complexo, sem ser complexo. Dentro de uma célula, a célula cardíaca tem mais ou menos 5.000 bactérias domesticadas que nós chamamos de mitocôndrias. Dentro das mitocôndrias tem vírus que trabalham em perfeita harmonia. Mas se um rebelar, ele mata o homem em algumas horas. Um vírus, de acordo com a sua capacidade de virulência. E quando a gente pensa, a gente cria vírus. Ou cria átomos, ou cria alimentos ou medicamentos, segundo Kardec. Agora, eu que tenho que decidir o que eu quero pensar, se sou eu que vou pensar, criando o meu próprio pensamento, como eu disse. Se eu não sei o que pensar, pelo menos eu tenho que me dispor, como Paulo de Tarso um dia fizera. Senhor, o que queres que eu te faça? Ou seja, capacita-me. Então, se eu criar a ambiência desejando, como Paulo desejou, obedecer o Cristo, e olha que não foi fácil. Ele disse mais de uma vez, onde eu quero, que seria essa obediência crística, sabendo que ninguém chega à cristificação sem passar pela crucificação, e ele foi considerado morto 3 vezes, de espancado, preso, caluniado, difamado, como fizeram com Jesus, nem imagino o que fizeram. O que queres que eu te faça? Então, se eu me dispor e entrar num processo de introspecção, que nós chamamos de autoexame, se eu tiver como régua a verdade, e a referência de verdade que nós temos é o Cristo, que não é a verdade segundo ele, eu sou o caminho da verdade e da vida. Joana de Ângeles, Divaldo Franco. Então, se temos ele como referencial, o segundo mecanismo que vamos usar nesse autoexame, a honestidade. E eu posso mentir para todos vocês, só não consigo mentir para mim. E depois, sendo honesto, eu não tenho os valores, não tenho as capacitações para isso. Quero perdoar e por enquanto está nos lábios. Não consigo nem que chegue ao coração o desejo real. Mas Jesus disse que o perdão verdadeiro é aquele que não existe. Em Ave Luz, Shaolin, João Nunes Maia. Então, se eu me preparo, agora, humildade. Eu reconheço a minha ignorância, porque sábio é quem reconhece a própria ignorância em relação àquilo que ele deseja construir. Reconheci. Então, estou predisposto a aprender.
A próxima, sinceridade. Sou eu que quero colocar a mão na massa, já que a obra é minha. O mérito tem que ser meu, a cada um segundo suas obras. Feito esses 4 exercícios, na ação, fidelidade na aplicação dos recursos. Porque na humildade eu vou receber intuições de minha própria consciência quando eu reconheço o que necessito, sabendo que não possuo ainda. Ou inspirações vindo de fora. E o mecanismo que temos para fazer isso, todo esse processo, é o que chamamos de oração, que é um projeto de vida nova. Não é apenas recitar o Pai Nosso adulterado. Pai Nosso dos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino, tua vontade se faz na terra como em toda parte. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. Não nos deixes entregue à aprovação, porque assim nos resgatas do mal. Assim seja, o amém é a assinatura se você concordar com isso. Pós-doutor em Ciências da Religião, Severino Celestino, obra Analisando as Traduções Bíblicas. Pai Nosso em aramaico. Aí, para sair pela tangente, Pai Nosso que estais nos céus. Ele lá numa boa e nós aqui esquecidos por Ele. Como se fosse possível, porque não tem nada fora de Deus. Tudo que existe, existe nele. Como Ele esqueceu de nós? Santificado seja o teu nome. Eu estou torcendo para Ele tornar melhorzinho. Ele é. O Deus de Moisés pode até ser, porque ainda é meio parcial. Venha o teu reino, todos são filhos dele. Bons ou menos bons, mais evoluídos ou menos, todos são filhos. Principalmente quando Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Tua vontade se faz, né? Seja feita a sua vontade, desde que não contrarie a nossa. Porque não é mais ou menos assim? O pão nosso de cada dia, de preferência sem trabalho, né? Nos dai hoje. E parece que não foi isso. É a cada um conforme as suas obras. Eu já vi alguém recitar, perdoa as minhas culpas, depois me ensina a perdoar quem me ofendeu. Isso já não deu certo 2 vezes na Bíblia. Aquele que devia muito, lembra? Prestou conta, depois, na hora de prestar conta com o outro que devia menos. Ou aquele que estava dolorido, foi lá e liberou das dores. Depois tropeçou nas pernas de um cego. E ao invés de pedir perdão, bateu no cego. E voltou a doer tudo de novo. Foi lá pedir de novo. Nananina não, né? Vocês comem de vez em quando? O que vocês comem? Evangelho ou amor? O Evangelho está no ar, está na batatinha, está na água, está em tudo. É uma força que a tudo rege, é uma vitalidade que a tudo gesta e nutre, uma lei que organiza e mantém. E ele está em nossa consciência, em nosso coração, em nosso próprio espírito, conforme a obra Irmão, Lição Renúncia de Emmanuel. É um repositório de força, vitalidade e vida. Espírito e vida de Joana de Ângeles. Então, se já está em nós o reino de Deus, pregue o evangelho do reino, ou pregue o reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos. Eles são educáveis. Ou Emmanuel enlouqueceu, ou isso é verdade, eu acredito que não enlouqueceu nem ele nem Chico, está em Pão Nosso, capítulo 51, penúltimo parágrafo. E como fazer isso? Joana de Ângeles nos ensina. Converse terna e amorosamente com as nossas imperfeições morais.
Virtudes excelsas e vícios morais são entes vivos. Libertação, André Luiz. Se duvidar que as virtudes não são entidades, vai discutir isso com Amélia Rodrigues, que é um dos 12 que reencarnou. Pelos caminhos de Jesus é a obra e o médio Divaldo Pereira Franco. Se não acreditar em Divaldo e nem em Amélia, desconsidere o que eu vou dizer. E se não acreditar nos dois, se acreditar em Chico, vai lá em Jesus no Lar, capítulo 13, vai estar falando que as virtudes são entidades de alta hierarquia. A fé se aproxima de Jesus dizendo: tu te recordas, Senhor. E Amélia fala em entidades de alta hierarquia. 3 entidades aproximaram de Jesus para confidenciar a ele que falharam com ele, foram expulsas do coração do homem. Tu te recorda, eu sou a fé. É moleza, é mãe de todas as virtudes, isso a gente já sabe. Eu sou a esperança, a segunda. Que Joana de Ângeles fala, a doce presença do amor. E a terceira, eu sou a caridade. Também não é novidade, ela já tinha falado, eu sou. E Jesus pediu mais uma, a misericórdia, uma 4ª entidade para reconduzir aquelas de volta para o coração do homem. Se o instinto é o embrião dos sentimentos, do amor, e ele já é uma alma instintiva, pequenas almas que compõem o subconsciente que ajuda a governar ou governa os nossos órgãos e também o nosso perispírito. A evolução dele, no início, o homem tinha apenas instintos. Mais avançado e transformado o homem, sensações. Mais instruído, emoções. Joana de Ângeles. Mais purificado, sentimentos. No ponto mais sublimado, mais delicado dos sentimentos, surge o amor que reúne e condensa todas as sublimes revelações, todas as virtudes. E o âmago do espírito, o superconsciente, ele é construído pela mente, segundo Emmanuel. Bem devagar. O corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o perispírito vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação. Vírgula, que é a natureza dos espíritos puros. E Allan Kardec narra que o perispírito é a alma evoluindo. Tudo cresce e evolui. Então, se vocês almejarem curar o corpo, precisa ter uma noção do que ele necessita para a sua manutenção e não do que a sociedade nos induz a comer o que não devemos. Ele tem suas necessidades, mas tudo que vem para o corpo precisa ser transformado em algo maior. Tudo que é físico, segundo o maior cientista no meio espírita, uma fração de Lavoisier, encarnado como Hernani Guimarães de Andrade, na obra Psiquântico, tudo que é físico, assim como André Luiz em Evolução em 2 Mundos e em outras obras, vai transformar-se em psi. Cada elemento ou átomo físico um dia vai transformar-se em psiátomos. Os átomos físicos compõem o corpo biológico. O psiátomo compõe o perispírito, a mente, a consciência. O espírito, segundo o autor, com E maiúsculo. Agora tente calcular quantos espíritos com E minúsculo tem dentro de uma célula. Uma célula do teu sangue, a hemácia, tem 2 bilhões e 800 milhões de moléculas. Uma molécula, 10.000 átomos. Um átomo é um aglomerado de forças vivas que nasceu lá do início daquela matéria mental composta de seres vivos incontáveis.
Então imagina quantos espíritos você tem apenas na sua unha. E às vezes você vai fazer a unha, né? Coloca um ácido corrosivo para tirar o esmalte, a gente não faz isso? Quem tem cabelo, não gosta de pintar o cabelo de vez em quando, até homem pinta de vez em quando, não pinta? E eu vejo minha esposa reclamar de dor horríveis na cabeça. Só porque não assume o cabelinho, né, Marisete? A Aurora está assumindo, né, Aurora? Cada um continue usando o que quiser. Nada contra. Entenderam tudo até aqui? Fiz uma provocação. Agora as perguntas de vocês é que vai esclarecer. Então nós falamos durante 50 minutos. E não pergunte todo mundo ao mesmo tempo. Quem vai levar o microfone até lá? A Fátima? O que vocês não entenderam dentro do processo A Cura pelo Amor. Aí no final nós faremos um exercício de reprogramação dentro do propósito, onde cada um vai pensar no que almeja. O Bruno, que é um de nossos filhos do coração, está ali, filho de Dinarte, mas Teresa. Se eu for tratar de dente com ele, jamais ele vai me aplicar anestesia. Porque eu saio do corpo e deixo o corpo para ele trabalhar sem anestesia. E jamais ele vai fazer tratamento de canal, porque eu sei fazer tratamento de canal com a mente. Isso tudo é comprovado. Agora, se eu vacilar, comer doce demais, não escovar o dente, aí pode ter um buraquinho lá, né? Uma bactériazinha aqui, já que está aberta, predisposta, então vamos entrar no caso da alteração. Vamos lá? Quem vai perguntar primeiro? Só levantar a mão, a Fátima leva o microfone até aí. Todos muito tímidos. Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Eu acredito na primeira proposta. Eu também. Porque eu tenho apenas o primeiro ano primário incompleto. E quando eu li as obras de Kardec, eu falei, eu conheço esse filme. E quase todos nós, como Militão Pacheco, por Chico Xavier, nós já passamos por todas as humanidades. Já alimentamos de todas as coisas. Eu coloquei no segundo livro, fiquei encantado. E queremos falar que não sabemos de nada. Joana de Anjos fala, não é que você tem dificuldade, meu filho, você não quer. Porque qualquer um pode. Agora precisamos estudar. Se entenderam tudo, então vamos falar da cura do câncer, porque nós passamos pelo processo sabendo que rádio e quimioterapia não cura câncer. O câncer está no perispírito, está no psíquico, no emocional, está na consciência de culpa, está no remorso, está na mágoa, no ressentimento, no ódio e etc., de dentro para fora. Está na leitura indevida, na música indevida, na alimentação inadequada, também a sua manutenção, não a gestação do mesmo. E como eu prometi que ia ensinar a fazer feitiço, e promessa, falei para a Aurora, fazer macumba, bruxaria e magia negra. Vocês escolhem qual que vocês querem aprender. É de grátis. Nós temos fama de macumbeiro, não temos? Então, tudo. Eu vou normalmente na pior, porque na magia negra você já detona, né? E ele quer amor, depois eu falo do amor que você já vai entender. E eu acredito que nem ele faz o que eu vou dizer. Você faz magia negra? Ela mata. Ela mata desde uma plantinha até gente. Ramatiz afirma que a pior magia negra é a fofoca. Eu creio que ninguém de vocês se ocupa com isso. E Chico Xavier também avisou meu filho, a fofoca também mata.
E feitiço é quando você dá pequenas espetadas nas pessoas falando encostado, fazendo-as sofrer. Macumba, você faz algo mais elaborado, começa a criar dissensão entre a vida dela e de outras, nós chamamos de magia antifraterna. E a bruxaria é quando você combina várias coisas dentro de pensamentos e sentimentos em certas atitudes, desejando, pela inveja, por exemplo, destruir o que o outro tem, para que você não tenha que construir o que ele possui para alcançar o mesmo degrau. Agora, no caso da magia negra, da fofoca e da calúnia e difamação, você quer destruir a vida do outro. E o câncer é o karma do prejuízo que damos aos outros. E só sara se devolver o que tiramos. Uma palavra maldita, ou dita mal, segundo Eurípides Barçanufo, pode matar uma vida. E não falo só fisicamente, a criatura não só se destrói fisicamente, continua se condenando, se punindo, vai à condição de ovoide e morre uma segunda vez. Você destrói uma alma, todo o patrimônio daquela alma é dilacerado com uma palavra. Lembra, certa feita, não tem muito tempo, disseram que uma jovem senhora era culpada de uma tal situação. A comunidade dela linchou, tirou-lhe a vida e ela era inocente. Paulo de Tarso, terceira carta aos Romanos, segundo capítulo, primeiro versículo. Indesculpável o homem que se arvora em juízo, porque em julgando o outro condena a si mesmo, porque atrai para si todos os tormentos que julga no outro. E não foi só Paulo de Tarso. Emmanuel, Pensamento e Vida, capítulo 8, fala a mesma coisa. Tudo que eu julgo e condeno nos outros, eu gravo nos tecidos mais sutis de minha alma, e a vida, as leis vão me convidar daqui a pouco a passar pela mesma situação. Ficou claro? Leva. Eu li no Livro dos Espíritos que nosso corpo, de acordo com a nossa configuração orgânica, que a gente precisa comer carne. O que você disse? Eu lembro de um moço que foi instrumento para dizimar 6 milhões de pessoas e, segundo o que ficou na história, era vegetariano. E um outro que viveu em Uberaba, perto de onde eu nasci, que era carnívoro e salvou milhões de pessoas com a sua obra, com a sua vida, chamado Chico Xavier. Então, o nosso corpo é de carne. Todos nós vamos ser vegetarianos um dia. Mas, segundo Kardec, em Obras Póstumas, pela minha transformação moral. Se o meu pensamento se utilizar, se os meus sentimentos forem sublimados, se as palavras forem disciplinadas e atitudes em concernência ou em consonância com o Evangelho do Cristo, então vai se utilizando de tal forma que o meu corpo não vai necessitar, ele vai rejeitar a proteína animal. A começar pela carne vermelha, vai vindo de cima para baixo até você não conseguir comer nem os mariscos, nada de carne. E depois, veganos. Depois, mineralianos. Porque Maria Teresa só tomava uma xícara de água por semana, respiração e luz. Era de tudo que ela vivia, de amor. Ela falava, meu filho, você tem que se amar de doer. E ela amava de doer. E não precisava de tanto alimento. Só uma xícara de água, já pensou? E um indiano viveu dos 11 anos aos 92 só com luz e ar. Trancado 15 dias num quarto, para os cientistas pesquisarem no hospital. Ele não suava, saía perfume ao invés do odor do suor. Ele não fazia xixi, ele não defecava, ele ficava com o banheiro lacrado, em meditação. Ele era um yogi e desencarnou há um tempo atrás sem comer nada. Então nós vamos chegar lá. O Emmanuel fala num dado momento que o ideal seria não comer carne, mas nós vamos levar algum tempo
às vezes séculos, para chegarmos lá. Eu vou dar agora só um exemplo simples. Tem galáxias maiores que comem uma menor no café da manhã. O que ela é? Vegetariana. Ela come uma menor no café da manhã. E vou contar só para você não conta para ninguém. Para formar um anjo, são vários espíritos luminares. Vocês já consideram Bezerra um anjo? Eu o considero. Ele é a soma de 10.000 espíritos, segundo Divaldo Pereira Franco. O Bezerra, a entidade que nós conhecemos como Bezerra. Imaginou? Se foi as 10.000 vidas que ele teve, que cada vivência é uma personalidade individual que continua viva com a sua consciência individual dentro do espírito. E ainda Divaldo, jamais um ser pré-humano, que nós chamamos de gnomo, de duende, chegará ao reino humano sozinho. É uma quantidade enorme desses pequenos seres que se unem para formar o corpo humano. E o nosso corpo humano, na sua energia animal, e você imaginar agora a consciência animal, é a soma de uma infinidade de seres que vieram do mineral e do vegetal. E eu não conheço nenhum caminho onde o mineral se transforma em animal sem ser alimento do vegetal. Não conheço. Todos passam pelo mesmo caminho. E eu jamais encontrei um caminho, e olha que eu estou há 8.000 anos procurando isso e não encontrei, para que o vegetal chegasse ao reino pré-humano sem ser alimento do animal. E um animal para chegar no reino humano sem passar pelo reino pré-humano. Ou um homem para ser arcanjo sem passar pelo anjo. Então, quando Jesus, que veio em nome do Cristo, porque ele disse que estava aqui cuidando dos negócios de seu Pai, não foi isso que ele disse? Eu só faço a vontade do meu Pai. Paulo de Tarso, baseado nas lições de Jesus, não disse que nós somos células do corpo do Cristo? E ele é carnívoro? Porque tudo que existe no planeta forma o corpo do Cristo. Dentro do nosso corpo, quantas vidas se entredevoram para o corpo permanecer vivo? Quantas guerras existem em nosso sistema imune para que o corpo permaneça vivo? Marlene Nobre, quem lembra a doutora Marlene Nobre? Ana Jaici, depois de uma reunião com Chico, a reunião mediúnica, Emmanuel está nos dizendo que nós temos que ir para a churrascaria. E as duas eram, vocês sabem, eram vegetarianas ou veganas na época, eu não lembro, mas vegetarianas tenho certeza. Elas quase desencarnaram. Falou, ele está me dizendo que o corpo de vocês está morrendo. Então, o máximo que um vegetariano segura o seu corpo é 2 décadas. Se ele não tiver cânceres terríveis, eu falo porque eu fiquei 6 anos vegano e o processo cancerígeno em minha vesícula foi porque eu não trouxe a proteína animal para o meu corpo. Ela já nasceu com falha congênita e depois ficou sem trabalho algum. Quem já consegue não mais comer carne sendo vegetariano, que bom. Mas se falar da vida alheia, de nada está adiantando. Se lesar pessoas, e eu conheço veganas que a filha não tem direito de namorar com quem ela escolheu. Fez a filha separar tendo um filho. Separou o filho de seu pai porque ela não tolerava o genro. Primeiro a gente muda moralmente, amando o outro incondicionalmente, o corpo vai deixando de ter necessidade. Não é um modismo, como está aí com o jejum intermitente. Não sabendo o que é e achando que está curando o corpo, e a partir de 6 horas começa um processo de autofagia. Organelas maiores comendo as menores. Canibalismo dentro das próprias células. Um tanto mais sem alimento, começa a apoptose, o suicídio celular, que não tem alimento para todos. E a pessoa, num simples passe, pensa que está recebendo alguma coisa, não pensa?
Se eu tenho uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias, como está em Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade com André Luiz, por que eu preciso receber energia no passe? No passe eu fico sem a energia que eu não estou administrando. Por isso que eu saio levinho. E o que vai ser ativado é o meu potencial para que eu mude o comportamento a partir dali. Se eu souber me conduzir, eu movimento o que está dentro de mim. Mas sabendo, quem gosta de receber paz, porque aqui tem aquele negócio de Papa Paz também, aqui na Bahia, não? Somos deuses. O reino de Deus está dentro de nós. Então, se eu sei movimentar, a maior parte, se não a totalidade, adoece por falta de doação. Estou falando de experiência própria, não de escassez. Boa noite. Eu li teu livro naquela parte que tu fala dos termos da consciência. Você falou agora do mil seres, gnomos, aquelas coisas todas. Muitas, como é que eu falo, religiões trazem que eles são maus. Mas na hora que eu li eu fiquei meio confuso, entendeu? Você citou agora. Então, é só uma dúvida. No caso, você diz que ele também constitui, vamos supor, deixa eu entender mais ou menos, que ele faria constituição também interna nossa, mais ou menos isso que você quis dizer? Exatamente isso. No capítulo 9, o nosso corpo perispiritual e o corpo físico, a constituição de sua totalidade são elementais. Gnomos, duendes, fadinha, eu os vejo, ninguém me disse. Agora, quem tem olhos de ver, veja. Quem quer acreditar em vários luminares que falam tal coisa, agora eles têm a característica do seu dono. Se eu sou ruim, vai ter a minha forma horrível ou a forma encantadora de Marisete, né? E de qualquer um de nós. Eles formam o alicerce, a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos. Kardec falou que eles é que constroem os átomos e desmonta os átomos. Está na obra de Kardec, em nosso primeiro livro também. E além disso, Aulos, na obra do domínio da mediunidade. Um fóton é uma entidade da natureza, um elemental. Ramatiz fala que um elétron que gerencia os fótons, um elemental também. Eles existem, queiramos ou não. Isso é milenar. Então, são um grupo de seres menores, bem rapidamente por conta do horário. Na ciência acadêmica, várias moléculas, vários átomos de fósforo se unem formando moléculas. No trabalho e evolução das mesmas, no suprassumo do que há de mais nobre, constrói o andar de cima, que é o nucleotídeo, que passa a ser a consciência das moléculas. Esse nucleotídeo também evolui, se promove, trabalhando as moléculas e constrói o RNA, que também vai promover os nucleotídeos, trabalhar as moléculas e construir o DNA. A evolução é de baixo para cima, a encarnação é de cima para baixo. É a árvore que está pronta que vai encarnar uma semente. Um galinho de uma árvore também pode formar outra árvore. Uma enxertia também pode formar. E nas obras de Hermínio Corrêa de Miranda, a gente vê dois espíritos animando um só corpo ou um espírito animando vários corpos. E eu não vou discutir com Hermínio, porque ninguém desbancou a obra dele, até tentaram. E não é só ele que fala isso. Pelo menos o Cristo está encarnado em todos nós. Nós somos parte dele. Não somos alminhas, com cada um com a sua consciência. Isso está em Kardec. A alma do mundo é um conjunto de espíritos. Questão 144 do Livro dos Espíritos. A soma dos espíritos não forma um todo? Questão 151, na resposta que ele responde com uma pergunta. Então não tem como negar. Kardec está na revista de 1866, mês de junho, artigos O Sono do Espírito. Dr. Calais encarnou como médico. Trabalhou, desencarnou, continuou trabalhando. Por conta do tempo não vou falar os detalhes. De repente se vê dentro de uma sala conversando com vários acadêmicos na área da medicina.
Ele pergunta e a resposta veio, e ele percebeu que estava respondendo para ele mesmo. E a hora que ele se vira para perguntar de novo, ele era só um, a soma de todos. Então você pode ser um, a soma de todos, ou ser cada um em particular. Senão Kardec não falava que você entra em conexão com todas as suas vivências, em separado. E com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres de todos os mundos também. Porque juntos formamos o planeta Terra. Vários planetas formam um sistema solar, e aí só seguir a pauta. No final não termina no um, Deus é um. E todos nós somos frações nele. Entenderam tudo? Podemos encerrar? Senão vai levar mais de 10 anos de novo para a gente voltar. Agora nós vamos fazer então o processo que eu faço dentro da minha necessidade. Porque o último que conseguimos foi curar 50% de uma doença congênita, incurável, nos olhos, que era já para estar com uns 20 graus, e nós estamos com 1,75 num olho e 2,25 no outro. Então vamos lá. Transplante de célula-tronco. Vocês já ouviram falar? A ciência descobriu isso. Eu não era nem espírita quando eu vi que alguém curava Parkinson, Alzheimer, derrame cerebral, construía artérias novas, o paciente induzindo a sua célula-tronco a viajar para a região e reconstruir o tecido. A célula-tronco, onde você indicar ou a colocar, ela sabe fazer o tecido daquele local. Então, se alguém estiver com problema na estrutura óssea, por exemplo, como eu tive na cadeira de roda por conta do processo cancerígeno na estrutura óssea, principalmente na coluna, com 1 mês e meio eu reconstruía não só a coluna, mas a estrutura óssea como um todo. E elas existem dentro da medula óssea e no adulto, mais nos fêmures e na bacia, mas está em toda parte. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira narra que apenas dentro das narinas tem células-troncos suficientes para curar qualquer doença cerebral. E eu estou direcionando, já que está aqui pertinho, veja, o olhinho. Então é bem simples. Respirem com suavidade. Quem não conseguir, se deixe conduzir. Com certeza, os espíritos que estão aqui, Bezerra de Menezes, que está sendo homenageado esse mês, e os demais, de acordo com o projeto de vida de cada um, mesmo que ainda não consiga mentalizar, fazer por si mesmos, eles nos auxiliam de acordo com a nossa vontade de fazer ou de saber. Vai inspirando com suavidade, asserenando a mente, o coração. E conforme nós vamos inspirando, nós estamos trazendo o prana universal, o amor de Deus em forma de fluidos. E nós vamos gravar nesse prana, quando ele encontrar a nossa aura, as nossas virtudes, as nossas intenções, os nossos desejos. E quando essa energia adentrar em nossas narinas, tem sensores sutilíssimos na intimidade delas, que no processo de cura da ansiedade, só com a respiração, porque o Evangelho está no ar, é a força e a vitalidade que gera vida, é que nós estamos inspirando. E a ansiedade, como um ser, uma entidade, uma emoção, ela vai ser nutrida pela ternura e principalmente porque eu começo um diálogo terno e amoroso com ela. Então, pela ternura, pelo amor, pela autoconfiança. Fé gera autoconfiança. E a ansiedade é filha da insegurança e mãe da angústia. E a insegurança é filha do medo. E o medo é o desconhecido. O medo é proporcional ao conhecimento que se tem,
mediante aquilo que se deseja realizar. Então, inspirando, exercitando a autoconfiança, a confiança em si. Se Deus está em nós, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está em nossa consciência, em nosso coração, em nosso próprio espírito, como afirmei com Emmanuel. Respire ainda um tanto. Essa energia vai entrar nos pulmões, vai pacificar o corpo também. Após chegar na intimidade dos alvéolos, adentra na corrente sanguínea e pela respiração, pela circulação menor, coração, pulmão, chega ao coração e da câmara menor, transportada para a maior, viaja para o corpo, pacificando, vitalizando todas as células. E após a respiração, a pacificação do corpo, da mente, da emoção ou do emocional, mais tranquilos e mais serenos, visualizar-se tal como gostaríamos de ser ou nos tornar. É simples. As ideias enobrecedoras, segundo Joana de Ângeles, os planos de futuras ações benéficas que faremos com elas, essas ideias e os planos serão os portadores, os canalizadores das energias equilibrantes que vão reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar a produtividade. Como eu faço? Eu vou visualizar-me saudável, psicobiofisicamente falando, moral e espiritualmente. Vou projetar-me no tempo, vendo-me daqui a pouco em perfeito equilíbrio, recuperado, curado, assumindo as novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretendo conquistar ou concretizar. E mergulhando na medula óssea, ou quem quiser reconstruir qualquer parte da estrutura cerebral e dos órgãos anexos do que já está nas narinas. Mas tem célula-tronco em toda a parte do corpo. Em quantidade menor, mas tem. E é simples também. Em Marcos 13:33, olhai, observe, o que queres que torne realidade? Olhe a obra de Deus e selecione o que almeja. Olhou, observou, vigie. Vigie o que você selecionou para a sua cura ou transformação. Ore, trabalhe para fazer acontecer. Então a lição não é vigiar e orar somente. Somente em Marcos 13:33, encontramos na obra de Emmanuel, está a lição inteira. Olhai, vigiai, orai. Equivale à intenção, atenção e intensidade. Intenção que eu tenho de mudança, de cura, de transformação. Atenção, estado de presença, eu estou inteiro na ação. E intensidade, a minha disciplina, perseverança, o meu esforço. Mergulhe na medula óssea e convide as células-tronco a viajar para a região lesada. Quer seja o caso de artrose, de artrite, onde vocês querem reconstruir os tecidos, qualquer parte do corpo. E comece a visualizar o fortalecimento muscular, por exemplo, a resistência, a agilidade, a leveza, a beleza. E quem deseja emagrecer só não consegue expulsar o que trouxe para o corpo, mas pode transformar o excesso de peso em músculos, em ossos,
em tendões, num corpo mais forte, mais resistente, mais saudável. Inspirem, se acalmem, visualizem-se mais pacíficos, mais serenos, mais saudáveis, mais felizes. Em tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem. Viva com alegria e esperanças de melhoras. Sirvam pelo prazer de ser útil, porque segundo Emmanuel em Fonte Viva, capítulo 82, quem serve progride sempre. Quem serve pelo prazer de servir e encontra 1000 recursos em si mesmo, em sua consciência, para a solução de todos os problemas. Mais uma vez, respirem. Mentalmente ou fisicamente se abracem. Perdoem-se. Peçam desculpa ao próprio corpo, se acaso o agrediu com excessos ou com pensamentos negativos, com palavras indevidas, sentimentos desconexos, atitudes dissonantes. E comece com o mesmo ânimo, porque Deus não culpa, não impõe, não exige, não pune, não castiga. Só que Ele não dá prêmios, é a cada um conforme seu esforço. E não perdoa porque não se ofende. Deus é amor e a justiça também. Tenha como ponto inicial pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala. Volte ao normal, sentindo-se em paz. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.